Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso do Zero ao Dev. Na aula passada, a gente entendeu como funciona a estrutura Swift, a vantagem, da gente ter um código um pouquinho mais limpo, mas as desvantagens, porque a gente não consegue fazer condições complexas. Então, nessa aula, a gente vai fazer mais um exercício que vai fortalecer o nosso entendimento sobre esse, essa esse novo conceito, esse novo operador que a gente vai trabalhar durante o curso. Então, é um exemplo bem simples e bem usual, você vive esse exemplo no dia a dia. Então, a partir desse exemplo, vai ficar bem claro a utilização desse comando. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um mini caixa eletrônico. Claro, não vão ter as operações do caixa eletrônico, porém, ele vai ter algumas operações e vai redirecionar para uma outra tela, ou seja, então a gente vai ter opção de depósito, saque e assim por diante. Algumas funções que a gente consegue verificar. Então o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai colocar um printf e já apontar para o nosso usuário quais são as opções disponíveis. Então, vamos dizer que é depósito. Então, /n, primeiro depósito. O segundo, vou até limpar aqui para não ficar muito complexo, né? Então, limpar esse cara aqui, se eu deixar o Swift aqui, apagar esse cara aqui também. Então, depósito. O segundo é saque. O terceiro, extrato. O quarto, vamos pensar que é uma transferência. Então, aqui eu tenho o terceiro, o código 3, e aqui o código 4. E vamos pensar que a última opção aqui, ela vai ser sair, que seja. Então, quando ele digitar 0, ele sai do nosso caixa. Então, se eu vier aqui e executar, ele deu um erro, porque ele nem tem essa estrutura ainda. E porque eu coloquei R aqui, é print F. Por isso que ele deu um erro aqui. Então, se eu executar, o que ele vai fazer? Ele criou aqui um menuzinho bem básico de operações que podemos realizar dentro do nosso caixa eletrônico. E qual é o nosso próximo passo? É digitar um valor. Então, vou colocar uma mensagem aqui. Informe a operação desejada. /n. E aqui eu vou ler. Vou colocar uma scanf %d. E aqui eu vou ter um op de operação. Lá. Então, em vez de dia, vai ser op. Beleza? E aqui, beleza, a gente já fez a leitura. Acho que tem um a mais. Agora, o que a gente precisa fazer? É um switch. E o que esse switch vai receber? Ele vai receber op. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o case 1. O que o case 1 vai fazer? Ele vai dizer que vamos depositar. Essa aqui é a primeira mensagem que ele vai apresentar para a gente. E aqui um break para que ele não apresente as outras mensagens abaixo. Então, beleza, temos o case 1, que é da operação 1, e a gente precisa do case 2, case 3, case 4 e case 5, que no caso vai ser o case 0, 3, 4 e 0. Então, vamos sacar. O terceiro, vamos tirar um extrato. O quarto, vamos transferir. E o último, obrigado por utilizar nossos serviços. Então, já temos o nosso código
funcionando, além do break caso a opção seja inválida, né? Então a gente tem um default aqui com, ou pode ser uma opção inválida. Então caso ele digite um valor que não esteja dentro dessa sequência, ele apresenta a opção inválida. Então o que ele está fazendo aqui? A gente apresentou as mensagens, primeiro criou uma variável operação, que é exatamente o valor desses números aqui. Criamos um menuzinho básico para o usuário saber o que ele vai fazer, né? Pedimos para ele digitar um valor, que é exatamente essa sequência, né? E aqui embaixo a gente utilizou o switch para, caso uma opção seja selecionada, né, informada, ele simplesmente apresenta uma mensagem. Aqui a gente está apresentando uma mensagem, mas pensando em um sistema um pouquinho mais complexo, né, os sistemas que a gente tem, os sistemas web e assim por diante, ele pode redirecionar para uma página ou fazer determinada operação dentro desse. Então, aqui a gente tem uma mensagem, mas ele poderia ir além utilizando esses cases aqui. Então, case 1, depósito, 2, saque, terceiro, extrato, quarto, transferência e quinto, e 0, né? Ele sai do nosso caixa eletrônico e caso o valor seja falso, ele dá a opção inválida. Beleza? Então vamos executar. Beleza, já apresentou aqui. Se eu digito 2, vamos sacar. Beleza. Se eu digito 1 que seja, vamos depositar. Se eu digito 4, vamos transferir. E se eu digito 3, vamos tirar um extrato. Beleza, então está funcionando. E agora se eu digito um valor qualquer, deixa eu executar aqui, digito 12, opção inválida. Então aqui, a gente, através desse exercício, a gente criou um exercício que simula o nosso caixa eletrônico. Cara, aqui é um exemplo bem simples, mas é uma simulação de um caixa eletrônico com as devidas ações existentes aqui, utilizando a estrutura switch. Então, a estrutura switch ela vai servir para isso. Quando a gente tem um menu, né, bem simplesinho, e a gente quer trabalhar com os valores que a gente tem aqui, né, e a partir do valor ele faz determinada ação, porque ele é uma operação bem simples, né, que a gente só tem uma operação de igualdade aqui dentro, e é uma estrutura bem prática da gente trabalhar dentro de qualquer linguagem. Lembrando, essa estrutura a gente não vai ver só na linguagem C, então caso você tenha compreendido como ela funciona, você vai conseguir utilizar em qualquer outra linguagem, seja PHP, Java, Python, C Sharp e assim por diante. Você vai conseguir utilizar esse operador. Então essa aula foi somente para ter um exemplo, exemplificar ainda mais essa estrutura switch, mas poderíamos evoluir. Então, durante as aulas, pode ser que a gente volte nesse exercício e, principalmente quando a gente estiver trabalhando com a estrutura de repetição, é um exercício bem interessante para a gente fazer com que isso vire uma estrutura de repetição. Ou seja, quando eu digitei aqui, informe um valor, vamos sacar. Só que aqui ele está executando uma única vez. Com a estrutura de repetição, a gente vai conseguir repetir várias vezes até que a gente execute um determinado comando para parar essa repetição. Então, futuramente a gente vai estar trabalhando com essa estrutura, mas essa aula foi somente para passar como funciona o Swift. Então, te espero na próxima aula. Se curtiu, deixa um like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus colegas e até